Olá, meu amigo, minha amiga, muito bem-vindos ao Pré-Calouro Pré-Vestibular da UEA. O tema da aula de hoje são as orações coordenadas explicativas. Você que acompanha comigo, você já viu coordenadas aditivas, coordenadas adversativas, é a vez das coordenadas explicativas. Vamos lá? Vamos à semântica das orações coordenativas e explicativas. Semântica é a ideia, portanto, entre uma oração e outra, a ideia de explicação ou a ideia de confirmação, mas não é uma confirmação qualquer, é uma confirmação para a ideia expressa na primeira oração. Tranquilo? E aí vem o sistema de coordenação, ou seja, como é que uma oração se articula com a outra. Pode ser por meio da vírgula, ou do ponto e vírgula, ou pela presença das conjunções coordenativas explicativas. Tranquilo? Vamos conhecer com todos os detalhes as conjunções coordenativas explicativas. A primeira delas é o pois, mas há um problema. Quando ele aparece no início, ele é explicativo. Se ele for usado no meio da oração, ele vira conclusivo. Perfeito, então? Olha a primeira frase. Peça logo a conta, pois temo de ir embora. Você lê e sabe que há uma primeira oração, peça logo a conta. Você sabe que o pois começa a segunda oração e está no início. Portanto, vírgula obrigatória e a famosa ideia de explicação. Se eles questionarem a classificação da oração, pois temo de ir embora, oração coordenada, sindética, explicativa. Vamos a um segundo exemplo? Ela se cansou na viagem e não pode, pois, entrar no palco. Note que agora temos a armadilha, o ponto e vírgula, que é obrigatório, e olhe bem para a posição do pois, ele está intercalado. Portanto, quando você for questionado sobre a oração, você vai chamá-la de oração coordenada sindética conclusiva e não oração coordenada sindética explicativa. Combinado, então, esse detalhe? É a hora de entender o porquê explicativo. Olhe o detalhe. Ele é explicativo quando confirma uma ideia que provém de um verbo no imperativo. Eu acho que esse detalhe do verbo no imperativo é muito importante porque o porquê pode muito bem dar uma ideia de causa. E aí o período não é composto por coordenação, e sim por subordinação. Então veja bem, nesse caso, a ideia de causa se confunde com a ideia de consequência, sabia? Então, na verdade, você tem um porquê, naturalmente a oração anterior a ele tem um verbo no imperativo, e aí, naturalmente, você tem a famosa oração coordenada sindética explicativa. Vamos ao exemplo. Estude com afinco, porque a prova é difícil. Poderia dizer a mesma coisa com o pois. Estude com afinco, pois a prova é difícil. Mas eu quero que você olhe para o estude, que é uma ordem ou um pedido para alguém. É esse detalhe do estude, verbo do imperativo, que transforma o porquê em ideia explicativa. E aí os detalhes, período composto por coordenação, você já percebe com facilidade, a primeira oração coordenada sindética e a segunda com o porquê ou com o pois, coordenada sindética explicativa. Tranquilo? Segundo exemplo, gastava pouco no presente porque pensava no futuro. Olha o detalhe curioso, não temos um verbo no imperativo. Ninguém está mandando o outro gastar ou não gastar. Essa diferença é fundamental na hora de uma prova. Portanto, período composto por subordinação, não é mais coordenação. E aí a primeira oração gastava pouco no presente, naturalmente oração principal, e a segunda, que começa com o porquê, oração subordinada adverbial causal. Este detalhe é muito importante para você que vai enfrentar a prova de vestibular e quer fazê-la com sucesso. Tranquilo? E agora vamos conhecer o que explicativo. Ele é muito problemático porque a partícula que aparece nas orações coordenadas e aparece também nas orações subordinadas. E para complicar, é uma palavrinha com uma gama muito grande de sentidos e significados. E agora? Agora vamos ver se você consegue percebê-lo numa oração coordenada. Por exemplo, ele equivale a pois. Pronto, essa dica é boa. E é comum, mas olhe bem, não é obrigatório, é comum que o verbo da oração anterior esteja também no imperativo. Como ocorreu ali com o porquê,
onde se tem quase a obrigatoriedade do imperativo, agora também ocorre com o quê? Que olha as frases. Corra que a chuva é iminente. Claro que alguém está mandando, pedindo para a pessoa correr. Essa frase pode ser feita com o quê? Pode ser feita com o pois e pode ser feita com o porquê. É claro que quando vem o pois, você automaticamente pensa em explicação. Mas o problema é o que e o porquê, que você tem que olhar para o corra para concluir que é a ideia explicativa. Detalhes técnicos da frase. Período composto por coordenação. O corra, que está no imperativo, é a oração coordenada sindética. E a oração que começa com o que, com o pois ou com o porquê, é coordenada sindética explicativa. E claro, né, o corra é o imperativo correspondente ao pronome você. Que eu corra, que tu corras, que você corra. Tranquilo? Vamos ao segundo exemplo para você reforçar o seu aprendizado? Emagreça, que gordura encurta a vida. Conselho bom, mas o emagreça, como eu disse, é conselho, ou ordem, ou pedido, portanto é imperativo. É essa lógica que leva você a perceber que o que é explicativo. Detalhe do período, composto por coordenação. Emagreça, que não tem o que, é oração coordenada sindética. Que gordura encurta a vida, coordenada sindética explicativa. E o emagreça, imperativo correspondente ao pronome você. Que eu emagreça, que tu emagreças e que ele ou ela emagreça. Perfeito até aí? Vamos à pontuação com as orações coordenativas e explicativas. Vamos partir do princípio de que a principal palavrinha para a ideia de explicação é o pois. E você lembra, ele não pode ser usado intercalado, não pode ser usado no meio da frase. Portanto, quando ele é colocado no início, nós temos só uma vírgula. Vírgula colocada para separar duas orações coordenadas. Agora, naturalmente, se você transformar a vírgula em ponto e transformar em dois períodos, é perfeito, não há problema nenhum. Olha um primeiro exemplo. Ele é muito sensível, pois chorou no enterro da sogra. Coisa rara, mas pode acontecer. Pois bem, nós temos uma única vírgula, porque o período está na ordem direta, naturalmente o pois começando é explicativo. Olha os detalhes. Período composto por coordenação. A primeira oração é a oração coordenada sindética e a outra, que começa com o pois, oração coordenada sindética explicativa. Veja novo exemplo, né? Não corra atrás do prejuízo, pois ele é queniano. Perfeito, né? Poderíamos dizer a mesma coisa com o que e não mudaríamos de ideia. Note a pontuação. Essa vírgula que você está olhando para ela é obrigatória. Não temos a possibilidade de colocar o pois no meio, porque no meio ele vira conclusão. Detalhes do período, período composto por coordenação. Qual é o nome, qual é a classificação da primeira oração? Oração coordenada sindética. E aqui começa com o pois ou com o que ele é queniano, oração coordenada sindética explicativa. Perfeito, então? Teoria você já tem, agora é hora de treinar, é hora de exercitar, é hora das nossas aplicações. Essas aplicações são fundamentais para melhorar a sua autoestima, para você descobrir que está realmente preparado. Vamos a elas? Este exercício ele é fundamental para você contar a quantidade de orações dentro de um texto. O texto é famoso, do Fernando Sabino, e muito presente em provas de concursos e vestibulares. Vamos ler comigo? De tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. E aí vem o desafio. Quantas orações você percebe neste texto completo? É contar os verbos, mas lembre uma armadilha. Tem a famosa zeugma, que significa ausência do verbo para evitar repetição. Vamos contar comigo? De tudo ficaram três coisas, o verbo ficar. A certeza de que estamos começando, locução verbal.
Conte apenas o começando, o verbo começar. São 2 até aí. A certeza de que é preciso continuar, mais 2, o verbo ser e o verbo continuar. Total de 4 até agora. A certeza de que podemos ser interrompidos, mais 1, é o quinto. E antes de terminar, o sexto verbo. E aí vem, façamos da interrupção um caminho novo, o sétimo. Agora o resto é a armadilha. Porque nós temos 4 frases e em cada uma delas o autor deixou o verbo subentendido. Leia assim: façamos da queda um passo de dança, façamos do medo uma escada, façamos do sonho uma ponte e façamos da procura um encontro. Então, nós tínhamos 7 verbos, mais 4 que estão subentendidos, naturalmente um total de 11 orações. Questões assim são comuns e prepare-se para enfrentá-las. Tudo bem? E agora uma questão da VUNESP que elabora a prova da UEA. Leia o diálogo abaixo. Eu vendo sonhos. Nossa, que bonito. Você trabalha com palestras emocionais? Não, sou confeiteiro. Pode experimentar que os sonhos estão uma delícia. Um pouquinho de humor nas provas não faz mal, é bom para você descontrair, mas olha a proposta final. Na frase, que os sonhos estão uma delícia, tem o quê? Você vai ter que interpretá-lo. A palavra que pode ser substituída por. Interessante, como o camarada diz assim, olha, pode experimentar que os sonhos estão uma delícia. Aplique o que você viu aqui comigo. A primeira parte do período, naturalmente, tem um verbo no imperativo. Naturalmente, esse que é igual a pois. É o famoso que explicativo. Agora, há propostas absurdas. Quando é que você vai trocar o que pelo mais? Nunca vai. Pelo portanto, aí já fica em dúvida. Pelo se, nunca. Pelo quando, nunca. Então, de verdade, para você que está estudando e já sabe jogar fora o que não presta, você tinha que ficar com a letra B ou com a letra C. Mas é claro que o que, nesse caso, está como sinônimo perfeito do pois. Tranquilo? Quer reforço para melhorar essa compreensão? Olha a frase escrita com o que e com o pois. Pode experimentar que os sonhos estão uma delícia. Pode experimentar, pois os sonhos estão uma delícia. O pode experimentar, que não tem que nem pois, é a oração coordenada assindética. Pois os sonhos são uma delícia, naturalmente oração coordenada sindética explicativa. Perfeito até aí? Questão da VUNESP que elabora a prova da UEA. Veja o texto. Esse excesso não pode ser coisa boa. A facilidade com que hoje se tiram fotos é diretamente proporcional à facilidade com que nos esquecemos delas. Frase interessante e aí a proposta. Mantendo-se as relações de sentido do texto, os 2 pontos podem ser corretamente substituídos por. Olha, eu acho que não é brincadeira de adivinhar, é brincadeira de leitura, leitura perceptiva. Quer ver? Tente colocar uma das palavras propostas no lugar dos 2 pontos. Vamos ler? Esse excesso não pode ser coisa boa, pois a facilidade com que hoje se tiram fotos é diretamente proporcional à facilidade com que nos esquecemos delas. Você não tem coragem de ligar essas 2 ideias pelo mais, nem pelo embora, nem contudo, nem desde que. Porque não temos no período a ideia de oposição, mas uma ideia de explicação ou de confirmação, como você já aprendeu. Portanto, a letra lógica é naturalmente B de bola. Perfeito? Quer olhar isso com mais detalhes? Vamos comigo. Esse excesso não pode ser coisa boa, vírgula obrigatória, pois facilmente nos esquecemos das fotos tiradas. Você tem período composto por coordenação, é uma coisa que você vem praticando comigo já há várias aulas. A primeira parte do período é a oração sem conjunção, por isso coordenada assindética. E a segunda parte começa com o pois, oração coordenada sindética explicativa. Tranquilo? Mais uma questão da VUNESP e agora para você completar. Vamos ver a proposta. Assinale a alternativa que preenche as lacunas, correta e respectivamente, considerando a norma culta da língua portuguesa. E aí a frase. Aquela é a creche que as mães, ou de que as mães, ou em que as mães. Chama-se regência verbal. Que as mães mais gostam. Aí você vai completar com porém, então, pois, portanto, porque não há mais vagas lá.
Ritual de leitura. São dois blocos e entre um e outro a ideia de oposição. Isso já vai levar você para poucas letras. Olha de novo. Quando você lê aquela é a creche de que as mães mais gostam, naturalmente você tem uma segunda frase opondo-se à primeira. E essa oposição vai levá-lo para o porém. E olhe como é fácil. Você não vai pensar no então, no pois, no portanto e no porquê. Digamos que você tropece na primeira parte da frase, mas você tem certeza na segunda. Daí a importância dessa base chamada orações coordenadas, para que você aproveite a base e resolva outros problemas da gramática. Letra A é a única letra coerente. Vamos a um reforço? Aquela é a creche que as mães mais gostam. Errado. Não é frase correta na nossa língua. Aquela é a creche de que as mães mais gostam. Perfeito, né? Veja que a ideia de gostar é gostar de, portanto, o de é presença obrigatória. E, terceira versão, aquela é a creche da qual as mães mais gostam. Sempre que você usar o que e puder trocá-lo pelo qual, lembra, chama-se pronome relativo. Então, no item 1, exatamente isso. O de que igual a da qual. Você está olhando para um pronome relativo. E quando isso ocorre, qual é o nome da oração? Automaticamente, oração subordinada adjetiva. É muito comum que haja mesmo essa mistura de cobrar coordenação e de cobrar subordinação. Mas você viu que toda a questão foi elaborada sob a ótica do mas, sob a ótica da oposição, que você já domina. Tranquilo? E agora uma questão da VUNESP para você interpretar comigo. Olha a proposta, né? A empresa gostaria que o jogo fosse refeito, que a trapaça não tivesse acontecido. Tem-se, além de uma oração principal, aí veja o que é ter conhecimento para filtrar letras absurdas. Por exemplo, quando você tem garantia de oração principal, naturalmente a que vem depois ou aquelas que vêm depois são subordinadas. Quando você bate o olho na letra A, você tem duas orações coordenadas, já é uma coisa absurda. Quando olha para a letra B, três orações coordenadas, absurdo do mesmo modo. Na letra C, três orações subordinadas, agora tem sentido. Pode ser a letra C. Na letra D, três orações coordenadas, letra absurda. E a letra E, duas orações subordinadas, coordenadas entre si. Pois bem, o que eu quero que você perceba é que você já tem um modelo de filtrar o que é absurdo. De novo, na nossa língua, quando uma oração é principal, a outra ou as outras são automaticamente subordinadas. Agora você só vai decidir se são duas orações subordinadas ou se são três, porque você está com a letra C e com a letra E. Vamos ler e perceber o detalhe? Quando você lê a empresa gostaria que o jogo fosse refeito, esse pedaço que o jogo fosse refeito é a primeira oração subordinada. E a outra, que a trapaça não tivesse acontecido. Conclusão, você tem realmente um período composto com uma oração principal e duas orações subordinadas coordenadas entre si. Ficamos com a letra E. Vamos ao reforço? Olha o período refeito para você e em evidência os dois ques. Por que eles estão em evidência? Porque o que é uma palavrinha mágica para você perceber que o período é composto por subordinação. A oração que começa com o que é automaticamente subordinada. Veja, você tem a oração principal, que a empresa gostaria, tem as duas orações subordinadas, que o jogo fosse refeito e que a trapaça não tivesse acontecido, que são as famosas subordinadas substantivas. O que ou os dois ques que você está olhando ou que você está observando não podem ser trocados por qual. São famosas conjunções integrantes. Daí o destaque número 3, conjunção integrante, e a locução verbal ou as locuções verbais fosse refeito, tivesse acontecido, com verbo auxiliar mais verbo principal. Tranquilo até aí? Eu quero muito que você perceba a elipse ou zeugma na leitura de períodos, porque envolve a pontuação. Olha o período. Ela sempre trabalhou em casa, ponto e vírgula, o marido, vírgula, em lojas de eletrodomésticos. Vamos àquele ritual de leitura? O mais importante para você é perceber
de verdade o que está lendo do ponto de vista de prova de vestibular. Então, ela sempre trabalhou em casa é uma oração com o verbo trabalhar. O ponto e vírgula marca o limite entre as duas orações. E o marido, vírgula, em lojas de eletrodomésticos, é a ausência do verbo, é a famosa zeugma. Lembre que a vírgula é obrigatória. Portanto, quando você vai para as alternativas, vai ser fácil perceber qual é o item incorreto. Olha a letra A, azeugma, normal. Letra B, elipse, é praticamente a mesma coisa. Letra C, a vírgula é facultativa. Naturalmente, a letra incorreta, porque nesse caso a vírgula é obrigatória. Tranquilo, não é? A questão reforça o que é certo e errado. Pare para pensar. Em prova de língua portuguesa, a base fundamental é você perceber a diferença entre a língua popular, normalmente com equívoco gramatical, e a famosa gramática normativa. Portanto, vamos ler uma frase e depois perceber as afirmativas e escolher naturalmente uma falsa. Ele está muito machucado, ponto e vírgula, não pode, vírgula, pois, vírgula, levantar-se. Olhe o detalhe curioso, o ponto e vírgula é obrigatório, o pois entre vírgulas, pontuação igualmente obrigatória, e o sentido do pois, quando está intercalado, ele não é explicativo, ele é conclusivo. Quando você tem todas essas inferências, agora com facilidade você vai encontrar uma proposta falsa. Leia comigo. Letra A diz que a troca do ponto e vírgula por ponto, reiniciando-se com letra maiúscula, não fere a norma culta da língua. Você já se habituou a essa proposta, é verdadeira. Letra B, trata-se de período composto por coordenação. Meu amigo, a pontuação e a presença do pois é prova definitiva de pontuação. Letra C, que é a oração que contém o pois, é coordenada sindética explicativa. Percebeu? As questões são elaboradas para você perceber esse tipo de detalhe. Percebeu? Parabéns, você vai acertar. Olha a letra D, o período contém locução verbal. Bora olhar a locução verbal? Não pode, pois, levantar-se. O poder auxiliar e o levantar principal. E na letra E, o vocábulo muito, advérbio. Olha, logo eu vou fazer um destaque especial somente sobre o muito, porque ele é realmente muito cobrado nas provas de vestibulares. Está correto, ele é advérbio. Olhe comigo 4 versões corretas para a mesma frase, para você não ficar preso ao pois. Olha a primeira delas. Ele está muito machucado, não pode, pois, levantar-se. Mas poderia ser com o ponto e, naturalmente, começando com letra maiúscula, pontuação que você já entendeu. Pode ser com o portanto, porque o pois e o portanto se igualam, os dois com a ideia de conclusão. E poderíamos trocar o pois e o portanto pelo assim e também teríamos uma frase perfeita. Olha como você muda, né, de palavras, muda até a questão da vírgula ou do ponto e vírgula para o ponto, mas a conjunção intercalada fica mesmo entre duas vírgulas. Perfeito? Naturalmente, a primeira parte é uma oração coordenada assindética e todas as orações com o pois, com o portanto, com o assim, naturalmente, oração coordenada sindética conclusiva. Tranquilo? Vamos a mais uma questão da VUNESP. Olha a proposta. Segundo ele, não se deve ler o que é ruim, pois a vida é curta e o tempo e a energia são limitados. Olha que eles querem 2 palavrinhas do período, o segundo ele, e o pois. Temos intimidade com o pois, temos ou não temos? Ele está intercalado ou ele está no início da oração? Leia de novo e você percebe. Veja como a frase começa com o pois a vida é curta. Acabou o problema, porque se o pois começa uma frase, está no início, ele provoca vírgula e é explicativo. Veja como isso até elimina a sua dependência de entender a palavra segundo, porque você tem na letra A o pois consecutivo, não existe. Na letra B o pois final, não existe. Na letra C o pois explicativo, tranquilo, né? É a resposta. Na letra D o pois conclusivo, existe, mas é quando ele está intercalado. E na letra E o pois aditivo, que realmente não existe. O que eu estou provando é que por meio da base da coordenação, você até elimina aquilo que vem de acréscimo e que pode até ser mais complicado.
Resposta, letra C. Você já entendeu a ideia de conformidade? Eu acho que é a segunda vez que mostro a você. Ela começa com o como, pode ser conforme, pode ser consoante, pode ser segundo. Não são conjunções coordenativas, são conjunções adverbiais subordinativas ou subordinativas adverbiais, a ordem não atrapalha. E a ideia de explicação é a ideia que você está discutindo comigo, que tem o pois no centro de tudo, mais o pois no início da oração. Ele equivale a que, equivale a porque, e são conjunções coordenativas explicativas. Tranquilo? Olha a proposta. O andar e o correr fortalecem o sistema imunológico. Nós temos período simples, oração coordenada. Letra B, período simples, oração absoluta. C, 3 verbos e 3 orações. Letra D, período composto por subordinação, 3 orações. E letra E, 2 verbos e 2 orações. Há umas coisas básicas que quando você não tem, quando você não domina, aí você escolhe letra absurda. Por exemplo, letra que diz período simples e oração coordenada é uma letra absurda. Acredite em mim, em dia de prova, das 5 alternativas, às vezes 2, 3 são absurdas. Você tem que fugir a esse tipo de letra, né? Tranquilo? Agora, você dá conta de contar os verbos? Conte comigo. É andar, correr e fortalecer ou existe alguma armadilha na frase? Leia que há uma armadilha muito interessante. Quando você tem andar, é verbo, mais o andar, o verbo virou substantivo. E assim, quando você lê o andar e o correr, você está lendo 2 substantivos e não 2 verbos. Conclusão, o único verbo do período é o verbo fortalecer, portanto, período simples, oração absoluta, como está na letra B de bola. Percebeu? E agora vem o reforço. Vamos ler de novo a frase e mostrar para você, passo a passo, como é que ela é formada. O andar e o correr fortalece o sistema imunológico. O é artigo definido, chama-se adjunto adnominal. Andar é o substantivo que está no papel de sujeito da frase. O I é a conjunção aditiva, que não tem função sintática e está ligando 2 substantivos. O O é artigo definido, função de adjunto adnominal. O correr, também no papel de substantivo, é o segundo núcleo do sujeito. E o fortalecem, verbo fortalecer no presente, verbo transitivo direto, naturalmente acompanhado do sistema imunológico, que é o objeto direto. Então, a grande armadilha desta frase foi ter colocado para você 3 palavras com cara de verbo, mas 2 delas transformadas em substantivo, é o que a gramática normativa chama de derivação imprópria. Tranquilo até aí? É hora de revisar o que você viu na aula de hoje comigo. A semântica das orações coordenativas e explicativas você já viu. É a ideia de explicação ou confirmação. O sistema de coordenação envolve vírgula, ponto e vírgula e a presença das conjunções coordenativas e explicativas. E aí a lista, que é curtinha, é o pois, naturalmente usado no início, o que e o porquê, também usados no início, e aí você tem uma lista boa de conjunções coordenativas e explicativas. Naturalmente, a pontuação com essas conjunções depende da posição. Mas como o pois não admite posição intercalada, nós temos uma vírgula antes dele e sem vírgula depois. E claro, né, você pode também ter aquela pontuação extrema em que você coloca ponto e tem de recomeçar com letra maiúscula, formando 2 períodos simples, 2 orações absolutas. Tranquilo até aqui? Meu amigo, minha amiga, quero agradecer muito a você que acompanha as nossas aulas no pré-calouro da UEA. Eu espero você na próxima aula. Até lá, então.